declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, não era permitido aos funcionários públicos se organizarem em sindicatos. As associações existentes à época não detinham as prerrogativas da representatividade sindical. Ainda em outubro de 1988, logo após a promulgação da Constituição, teve início a movimentação que deu origem à fundação do Sintero. Os professores eram organizados em associações, mas os funcionários de escolas, hoje técnicos administrativos educacionais, não possuíam entidade representativa. O Sintero foi fundado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 1989, durante um congresso realizado na cidade de Ouro Preto do Oeste. Com o apoio da comunidade, se reuniram no Salão Paroquial mais de 300 integrantes de delegações de vários municípios, todos com o mesmo objetivo: começar ali uma história de luta pela categoria. Não havia estrutura para receber e abrigar os participantes do evento. O espaço da Igreja Matriz ficou insuficiente. A alimentação teve que ser improvisada. O nome do evento ainda não estava bem definido. A princípio, se tratava de um congresso intermunicipal de professores, pois reunia os líderes das associações de professores de vários municípios. Um pequeno grupo defendia a fundação de sindicatos municipais de professores, enquanto a maioria queria um único sindicato estadual que representasse os trabalhadores em educação federais, estaduais e municipais em todo o estado. Essa polêmica teve origem no ano anterior, em 1988, em um congresso realizado em Guajará-Mirim, quando se discutiu a melhor forma de representação dos profissionais da educação. A conclusão foi de que pequenos sindicatos municipais não teriam a força necessária para enfrentar o governo do estado ou as prefeituras dos municípios maiores. No dia 25 de fevereiro de 1989, um sábado, primeiro dia de trabalho do Congresso de Ouro Preto do Oeste, foi feito o credenciamento das delegações e as primeiras reuniões. Começava a tomar forma uma entidade que viria a organizar a categoria dos professores no âmbito estadual. Cansados de longas e desconfortáveis viagens, os educadores ainda enfrentaram um dia inteiro de reuniões e debates. No dia 26 de fevereiro de 1989, um domingo, as atividades que se realizavam no Salão Paroquial de Ouro Preto do Oeste chamavam a atenção das autoridades políticas e administrativas como um dos atos mais importantes para a organização da classe trabalhadora na região norte do país. As discussões já avançavam em alguns pontos. O impasse, naquele momento, girava em torno da unificação dos trabalhadores em educação. Praticamente não havia funcionários de escolas no Congresso e os professores não podiam decidir por eles. Mais profissionais foram convocados e o problema da representatividade foi resolvido com o aumento da quantidade de funcionários de escolas. Os congressistas decidiram, então, criar o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, tendo como filiados todos os profissionais responsáveis pelo processo educacional. Faltava dar uma forma final ao estatuto da entidade e eleger a primeira diretoria. Para isso, foi realizada uma plenária. Como havia consenso, uma única chapa foi inscrita, encabeçada pelo professor Roberto Sobrinho. Estava criado o Sintero, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Rondônia. A primeira tarefa era estruturar a entidade. Ficou decidido que a sede seria em Porto Velho, com representações através de delegacias municipais no interior. Para iniciar a luta, o sindicato alugou uma pequena casa no bairro Pedrinhas, em Porto Velho, e passou a contar com doações de móveis e material de expediente. Quase tudo era improvisado. Ainda com muita dificuldade, sem estrutura e sem receita, a diretoria recém-empossada enfrentou o primeiro desafio: lutar pela reintegração de 48 professores demitidos do estado por terem participado de uma greve que durou quase 100 dias, ainda em 1988. A reintegração desses professores também foi considerada a primeira grande vitória do Sintero. Para uma entidade que acabara de nascer com o propósito de defender a dignidade e melhores condições de trabalho e vida para seus filiados, a luta estava apenas começando. Logo no primeiro ano de existência, em 1989,
o Sintero liderou uma greve por melhores salários e organizou o primeiro Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação na cidade de Ji-Paraná. Em 1990, o país ainda vivia resquícios do regime militar. As garantias individuais e coletivas, como liberdade de expressão e a liberdade para reclamar e reivindicar nas ruas, foram consideradas as maiores conquistas da redemocratização. Em Rondônia, o Sintero lutava contra o atraso no pagamento de salários. A administração do ex-governador Jerônimo Santana, em fim de mandato, era o alvo das manifestações que tomaram conta da antiga esplanada das secretarias. No mesmo ano, o Sintero realizou o segundo Congresso Estadual da categoria na cidade de Cacoal e adquiriu um imóvel em Porto Velho, onde passou a funcionar em sede própria. Ainda em 1990, Rondônia se preparava para eleger um novo governador. Atenta à vida política do estado, a direção do Sintero tentava obter dos dois candidatos que disputavam o segundo turno um compromisso de valorização dos profissionais da educação e de melhoria da qualidade do ensino público. Ao tentar entregar a pauta de reivindicações ao então candidato Olavo Pires, alguns dirigentes do Sintero se viram diante das metralhadoras que assassinaram o senador candidato. Em março de 1991, o Sintero faria sua primeira eleição direta para a escolha da nova diretoria. 2 chapas foram registradas. Venceu a chapa encabeçada pelo professor Roberto Sobrinho, que já era o presidente escolhido no Congresso de Fundação do sindicato. Porém, por falta de estrutura e de um método eficiente, a eleição não obteve o quórum previsto no estatuto. Diante da impossibilidade técnica de se realizar novas eleições, a chapa perdedora entrou com um pedido de intervenção no sindicato. A intervenção se concretizou com o apoio do então governador Oswaldo Piana. A partir daí, o Sintero passaria pela pior fase de sua existência. O Sintero praticamente deixou de existir como entidade sindical. O patrimônio foi dilapidado e muitos documentos foram extraviados. Não havia mais luta por salário justo, nem os embates com o governo. A intervenção durou cerca de 8 meses. A intervenção terminou em novembro de 1991, quando foi realizada a nova eleição. Saiu vencedora a mesma chapa que havia sido substituída pelos interventores. O sindicato estava mergulhado na pior de suas crises. Só em dívidas contraídas durante o período interventivo chegou-se ao valor equivalente a 5 meses de arrecadação. Mas o saldo negativo da intervenção não foi só econômico. O sindicato sofreu um esvaziamento provocado pela lotação em escolas de todos os dirigentes que antes eram liberados para a luta sindical. E o maior prejuízo foi o grande número de desfiliações, principalmente entre os servidores federais do ex-território. Os interventores praticamente destruíram a confiança conquistada pelo sindicato junto aos trabalhadores em educação. A nova diretoria tinha pela frente grandes desafios: reconstruir o sindicato, reorganizar o funcionamento da entidade e recuperar a confiança dos filiados. Ainda em crise financeira, o Sintero deflagrou em novembro de 1991 a primeira grande campanha salarial. Os trabalhadores em educação estaduais fizeram uma série de manifestações na antiga esplanada das secretarias. Diante da intransigência do governo, a categoria adotou uma operação padrão em protesto por ensino de qualidade. A finalidade era denunciar à sociedade rondoniense e ao país o caos em que se encontrava o ensino público de Rondônia. Em fevereiro de 1992, os trabalhadores se reuniram em assembleia e decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. O motivo era mais de 3 meses de tentativas frustradas de discutir com o governo uma pauta de reivindicações. Essa mobilização culminou com manifestações na antiga esplanada das secretarias, quando os trabalhadores em educação tiveram que enfrentar o batalhão de choque da Polícia Militar. Até bomba de gás foi usada contra os manifestantes e alguns professores chegaram a ser espancados pela tropa de choque da Polícia Militar. Essa greve terminou 24 dias após, sem o atendimento de todas as reivindicações. Em setembro de 1992, o Sintero realizou o 3º Congresso Estadual em Ji-Paraná, quando ficou convocado um congresso extraordinário para o ano seguinte na cidade de Presidente Médici. O ano de 1993 começou com mudanças na diretoria executiva do sindicato. No remanejamento de diretores, o então presidente Roberto Sobrinho foi convidado a assumir a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho
e o professor Nereu Klozinski foi conduzido à presidência do Sintero. Começava um novo período de grandes lutas. Em 1º de março de 1993, os trabalhadores em educação ocuparam a praça do Palácio do Governo, em Porto Velho, em protesto pela reabertura das negociações, mas não obtiveram resposta, o que resultou em uma nova greve. O sindicato reivindicava o horário de planejamento para professores e o salário justo para todos os trabalhadores em educação. No dia 5 de abril, uma assembleia reuniu em Porto Velho delegados de quase todos os municípios para uma avaliação geral. O resultado foi uma greve que teve adesão de 95% da categoria. Até os diretores de escolas participaram e se negaram a apontar os grevistas. O governo usou estratégias para esvaziar a greve e ordenou a apreensão dos carros de som utilizados pelo sindicato. Essa atitude revoltou ainda mais os trabalhadores. Sem ferramentas para manter a greve, o sindicato buscou o apoio da comunidade e fez um protesto em frente à Assembleia Legislativa. No dia 7 de abril de 1993, os trabalhadores da capital foram pressionados a voltar ao trabalho. No interior do estado, a paralisação continuou por mais um mês. A greve foi suspensa com a conquista da gratificação de hora-atividade. Pela primeira vez, o sindicato conquistou a gratificação de apoio à educação para os funcionários lotados nas escolas, representando um ganho de 20% sobre o vencimento básico desses trabalhadores. Ainda em 1993, no mês de maio, o Sintero liderou uma histórica greve dos trabalhadores em educação municipais de Porto Velho. Em outubro daquele ano, foi realizado um congresso extraordinário na cidade de Presidente Médici, com o objetivo de reformular o estatuto do sindicato. Em novembro, foram realizadas as eleições para a escolha da nova diretoria. O professor Nereu Klozinski foi eleito presidente para o triênio 1994 a 1996. Em 1994, as tentativas de negociação da pauta de reivindicações iniciaram em janeiro e foram até março, quando, finalmente, o então governador Oswaldo Piana decidiu analisar a pauta, mas recusou quase todos os itens. O Sintero pediu o aumento da gratificação de apoio à educação, o auxílio alimentação, ascensão funcional, horário de planejamento, eleição para o diretor de escolas e o fim do elemento moderador pago ao IPEROM. Sem o avanço nas negociações, os trabalhadores de educação decidiram paralisar as atividades a partir do dia 5 de abril. O governo tentou intimidar o movimento convocando a tropa de choque da Polícia Militar. Revoltados, os trabalhadores iniciaram uma série de protestos e ocuparam o prédio da Secretaria de Administração. Ainda sem respostas, eles decidiram acampar na Praça do Palácio. A situação chegou aos seus momentos mais críticos quando o governador suspendeu a folha de pagamento. Sem salário, mas com determinação e coragem, os trabalhadores em educação passaram a viver em barracas instaladas na Praça do Palácio, no centro de Porto Velho. Naquele momento, a assistência médica do IPEROM também havia sido cortada. Novas tentativas de negociação foram frustradas e a categoria decidiu ocupar a esplanada das secretarias. No dia 29 de abril, por ordem do governador, a tropa de choque da Polícia Militar tentou desocupar o local usando a força. Os trabalhadores em educação, mais indignados do que nunca, resistiram bravamente e houve confronto. Novos protestos foram realizados. Desta vez, a ocupação da Assembleia Legislativa por uma semana. Os trabalhadores em educação cobravam dos parlamentares uma atitude diante da truculência do governo. Depois de muita insistência e da intervenção de um deputado federal, o governo recebeu a direção do sindicato em audiência, mas não atendeu nenhuma das reivindicações. Aquele movimento serviu para mostrar a capacidade de mobilização do Sintero, uma entidade que renascia no cenário estadual. Também ficou patente a coragem e a garra de uma categoria cansada de ser relegada ao descaso. Ao todo foram 59 dias de luta que ficaram marcados na memória de cada dirigente do sindicato e de cada trabalhador em educação do Estado. Em 1995, o Sintero contabilizou uma série de vitórias importantes para os filiados estaduais. Como resultado das lutas anteriores, os trabalhadores em educação estaduais passaram a ter reajuste salarial. Os professores ganharam horário de planejamento e toda a categoria conquistou o aumento da gratificação de apoio à educação. No dia 25 de abril, após 4 meses de tentativas de negociação com a Prefeitura de Porto Velho, os trabalhadores municipais decidiram entrar em greve.
Sem qualquer resposta, a categoria decidiu ocupar o prédio da prefeitura da capital. O Sinter inovou nas manifestações e, além de passeatas e atos públicos, promoveu a Feira da Miséria, em frente à prefeitura, além de panfletagem no centro comercial. Essa greve durou 2 meses e terminou quando o prefeito ordenou a contratação de professores não concursados para substituir os grevistas. No dia 28 de junho, a categoria voltou ao trabalho portando uma tarja preta, em sinal de protesto. Em junho de 1995, o Sinter começou um movimento contra o atraso de salários no governo do estado. Em 2 de setembro, os trabalhadores novamente entraram em greve. Desta vez, para cobrar do governo um calendário de pagamento e o fim dos atrasos. Em outubro, o sindicato entrou com mandado de segurança contra o governo e pediu o bloqueio das contas do estado. Os trabalhadores, sem receber salários, ocuparam a Secretaria da Fazenda. O governo retaliou e, em novembro, reduziu a gratificação de produtividade em 60% sobre os protestos da categoria. O Sinter organizou mais uma grande mobilização e, depois de muita luta, conseguiu evitar a redução dos salários. As novas decisões dos trabalhadores em educação saíram do 6º Congresso Estadual, realizado pelo Sinter em Porto Velho, em novembro de 1995. Esse evento também serviu para comemorar a vitória dos trabalhadores com a manutenção dos salários através do complemento de piso. A luta recomeçaria em 1996, com a aprovação de nova pauta de reivindicações. O documento foi entregue ao governo em março e passou um longo período em discussão. No decorrer do ano, o pagamento dos salários voltou a sofrer atrasos e novas manifestações foram realizadas. Em novembro de 1996, o Sinter realizou novas eleições e a categoria elegeu José Wildes de Brito como novo presidente. A nova gestão começou no ano de 1997, conquistando um novo calendário de pagamento para os servidores estaduais após uma rápida mobilização da categoria. Em setembro do mesmo ano, o sindicato realizou em Vilhena o 7º Congresso Estadual, com a participação de cerca de 1.000 trabalhadores em educação. Nesse congresso também ficou decidida a maior participação de Rondônia em um congresso nacional da CNTE, o 2º CONED, realizado em novembro na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante a viagem, a delegação de Rondônia foi vítima de uma perigosa quadrilha de assaltantes que agia nas estradas, ficando por horas como refém sob a mira de armamento pesado. A delegação conseguiu chegar a Belo Horizonte, participou ativamente do 2º CONED e foi homenageada pelas demais delegações. Em 1998, já consolidado como um dos maiores sindicatos de Rondônia, o Sinter conseguiu grandes avanços. Conquistou o abono salarial para todos os trabalhadores em educação e intensificou a luta pelo atendimento médico do Iperon. Ainda em 1998, foi realizada a 2ª Conferência Estadual de Educação, em Ji-Paraná, e o Sinter ganhou na Justiça a ação que garantia o salário mínimo como salário base. Essa ação representou uma vitória importante, principalmente para os funcionários de escolas, que tinham como vencimento o valor abaixo do salário mínimo. Em 1999, o Sinter travou uma intensa luta para garantir os direitos dos trabalhadores em educação na reforma administrativa do governo do estado. Com isso, conseguiu manter a licença-prêmio, o adicional por tempo de serviço e o repasse de 25% da arrecadação do estado para a educação, conforme previa a Constituição, mas que não era cumprido pelo governo. Ainda em 1999, o Sinter realizou o 8º Congresso dos Trabalhadores em Educação em Ariquemes. Nesse mesmo ano, conquistou após uma greve a garantia de pagamento de salários em dia, ganhou uma ação judicial que aumentou em 30% os salários dos funcionários da educação, realizou a Marcha Estadual da Educação e participou da Marcha Nacional da Educação. O ano de 1999 também foi marcado pela construção da sede social em Porto Velho, com ampla estrutura de lazer, além de espaço para reuniões e outros eventos, e também um amplo alojamento para atender aos filiados do interior do estado. Em novembro de 1999, houve eleição sindical, quando os trabalhadores em educação reelegeram o professor José Wildes para presidir o sindicato por mais um triênio. O ano 2000 começou com a demissão de quase 10.000 servidores pelo governo de José Bianco, entre eles
mais de 5.000 trabalhadores em educação. O Sintero assumiu a luta contra as demissões e pela garantia dos direitos dos servidores demitidos. Os diretores do sindicato lideravam constantes manifestações e passeatas em defesa desses servidores, muitas vezes tendo que enfrentar a tropa de choque da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, mantinham a luta por horário corrido para os funcionários da educação, realizavam a Semana Estadual em defesa e promoção da educação pública, lutavam por auxílio transportes e realizavam atividades de formação. Sem perder a linha de atuação, no final do ano 2000, o Sintero já começava a discutir a pauta de 2001, que incluía plano de carreira, PROACAP, auxílio faculdade e assistência médica. O ano 2000 foi marcado pelo acampamento dos servidores demitidos em frente ao Palácio do Governo, onde servidores da educação e de várias outras categorias permaneceram por 51 dias. Foram mobilizados sindicatos, clubes de serviços, organizações não governamentais, partidos políticos e igrejas católicas e evangélicas. O objetivo era mostrar à sociedade do Estado e do país as injustiças praticadas pelo governo estadual. Em abril de 2001, o Sintero liderou a participação dos trabalhadores em educação de Rondônia no Dia Nacional de Paralisação, movimento convocado pela CNTE, que mostrou a força da categoria e o poder de mobilização do sindicato. Além dos itens comuns aos demais estados, em Rondônia, o protesto exigia o plano de carreira, auxílio saúde e transparência na aplicação das verbas da educação. Ainda em 2001, o Sintero realizou em Porto Velho o 9º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação. Esse congresso acabou sendo um reforço na luta pelo plano de carreira e em defesa dos direitos dos servidores demitidos. O ano de 2001 foi marcado pela criação do Sintero Saúde e pela conquista da Lei Complementar 250, o plano de carreira do magistério. Naquele ano, a luta pelos direitos dos servidores federais do ex-território ganhava força com o início da definição do pagamento da ação da isonomia, um dos maiores precatórios do país. Em 2002, o Sintero realizou em Cacoal a 3ª Conferência Estadual de Educação, tendo como principal eixo a discussão de um plano estadual de educação. Ano de eleição para governador, o Sintero promoveu em Porto Velho sabatinas aos 2 candidatos que disputavam o segundo turno, José Bianco e Ivo Cassol. Os dois assinaram o termo de compromisso com a educação em caso de vitória nas urnas. O ano de 2002 terminou com a eleição para a escolha da nova diretoria do Sintero. O professor João Duarte foi eleito presidente do sindicato com a missão de manter e ampliar a luta. 2003 foi um ano de muitas dificuldades. O governador Ivo Cassol ganhou as eleições e, além de não cumprir o termo de compromisso firmado com os trabalhadores em educação, passou a combater sistematicamente as atividades do Sintero. A luta em defesa dos servidores demitidos começava a dar resultado. Depois de perder em todas as instâncias na Justiça Estadual, o Sintero tomou a iniciativa de procurar o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, e conseguiu um acordo judicial para que os servidores demitidos retornassem ao trabalho. Essa foi uma das maiores vitórias da luta do Sintero. O governo do estado teve que aceitar o acordo judicial, mas usou o retorno dos demitidos como um pretexto para não conceder reajuste salarial. Uma nova greve foi iniciada sob intensas pressões e ameaças do governo. Ainda em 2003, foi realizado em Ouro Preto do Oeste o 10º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação, um dos maiores fóruns de discussão sobre a educação no estado de Rondônia. Nesse congresso, teve início a luta pela transposição dos servidores para o quadro da União. O ano de 2004 começou com o estado de Rondônia entre os piores salários pagos aos trabalhadores em educação. Era consequência da falta de política salarial do governo do estado, que se recusava a negociar com a categoria e não atendia às reivindicações. O Sintero provou que sobrava recursos no governo e denunciou um dos maiores esquemas de desvio de verbas da educação, o chamado escândalo da vigilância privada. Ainda em 2004, o Sintero promoveu grandes ciclos de palestras, trazendo para Rondônia alguns dos mais conceituados palestrantes nacionais e internacionais sobre a educação, e realizou a 4ª Conferência Estadual de Educação em Guajará-Mirim. Também foram registradas conquistas importantes através das ações judiciais, estaduais e federais,
como a ação do PSS, dos 28% e o ticket alimentação dos servidores do ex-território. Também em 2004 foi intensa a mobilização pela unificação do plano de carreira, contemplando os professores e os funcionários de escolas. Foram 20 dias de greve e a ocupação do prédio da SEDUC por 12 horas. No final daquele ano, mais de 3.000 professores foram graduados pela Universidade Federal de Rondônia, mais uma conquista resultado da luta do Sintero. Em 2005, o Sintero realizou a terceira marcha estadual em defesa e promoção da educação pública. O ano foi de lutas por reposição salarial, unificação do plano de carreira, reajuste do auxílio saúde, gratificações para os funcionários de escolas, gestão democrática e cumprimento da lei da carga horária. O ano de 2005 terminou com a formatura de mais de 1.500 professores graduados através do convênio entre Sintero e a UNI e com a eleição da nova diretoria do Sintero. A professora Claudir Mata Magalhães de Sales foi a primeira mulher eleita presidente do Sintero. Já nos primeiros dias da nova gestão, foi paga a primeira ação do Iperon. O ano de 2006 começou com a discussão sobre a elaboração de um novo plano de carreira unificado. O ano foi marcado pelo pagamento da ação da isonomia aos professores federais do ex-território. Era o início da liberação do maior precatório do país. A luta continuava pelo pagamento da multa e do retroativo da isonomia aos técnicos administrativos federais. Naquele ano, o Sintero assumiu a frente da luta pela transposição e assinou convênio com o MEC e com a SEDUC para implantar o Profuncionário, curso de formação aos funcionários de escolas. Além das reformas, ampliações e melhorias nas sedes das regionais, na sede social e da aquisição de novos veículos, o Sintero realizou em Ariquemes o 11º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação. Em 2007, o Sintero realizou uma das maiores campanhas salariais. Os trabalhadores em educação estaduais acumulavam perdas históricas. Para tentar enfraquecer a luta sindical, deputados da base aliada do governo criaram uma CPI na Assembleia Legislativa, alegando que seria para investigar o Sintero. Mais tarde chegou-se à conclusão que a CPI atendia a interesses escusos. Totalmente inconstitucional e sem base na lei, a CPI foi arquivada depois de ter sido denunciada na Justiça, nas centrais sindicais e na OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Em abril daquele ano, o Sintero participou de audiência pública na Assembleia Legislativa e propôs um pacto pela educação envolvendo o governo e várias instituições. Logo em seguida, o sindicato promoveu uma grande manifestação para marcar a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Em maio, começava o curso de formação de tutores do Profuncionário. Em 2008, após intensas lutas, o Sintero conquistou o Plano de Carreira Unificado com a aprovação da Lei Complementar 420. Foi um avanço importante, mas ainda era preciso lutar contra a retirada de direitos e pelo atendimento das demais reivindicações, já que o governo do Estado usava a nova lei como instrumento de perseguição ao sindicato e aos trabalhadores em educação. Entre os prejuízos contabilizados, o governo retirou o auxílio saúde dos aposentados. Naquele ano, o Sintero avançou na luta em defesa dos trabalhadores em educação de vários municípios, com campanhas salariais vitoriosas e a elaboração dos planos de carreiras municipais. Ainda em 2008, foi realizada a nova eleição sindical e a professora Claudir Mata Magalhães de Sales foi reeleita presidente do Sintero para o triênio 2009-2011. Em 2009, foi paga a segunda parcela da isonomia dos professores federais e foi expedido o precatório para o pagamento da multa da mesma ação aos técnicos administrativos do ex-território. Esse pagamento foi feito logo nos primeiros meses de 2010 e continuou em 2011. No mesmo ano, foi realizado o 12º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação, no Hotel Minuano, entre Ji-Paraná e Presidente Médici. A luta pela transposição começava a dar resultados e, em novembro, foi aprovada na Câmara dos Deputados a Emenda Constitucional número 60, com a presença em plenário de caravanas de servidores de Rondônia. No ano de 2010, foi paga a multa da ação da isonomia aos técnicos administrativos federais do ex-território. Os trabalhadores em educação estaduais iniciavam o ano com uma defasagem salarial histórica, consequência da falta de política de um governo que estava há 7 anos no poder.
Logo no início do ano, o Sintero promoveu uma mobilização e uma greve por reajuste salarial. A greve foi suspensa em março com a promessa de reposição das perdas. Naquele ano foi realizada a 6ª Conferência Estadual de Educação. O ano de 2011 começou com um novo governo estadual e a esperança dos trabalhadores em educação de verem cumprido o termo de compromisso assinado pelo governador Confúcio Moura, quando ainda era candidato. Passados alguns meses sem uma ação concreta por parte do governo, o Sintero mobilizou a categoria. Após várias manifestações, o Sintero conquistou o reajuste salarial de 8% com um ganho real, a criação de gratificações para os professores e para os funcionários de escolas, reajuste de 100% no auxílio saúde, implantação da jornada de trabalho de acordo com a lei federal e gestão democrática nas escolas. Para os trabalhadores em educação municipais de Porto Velho, o Sintero conquistou reposição salarial, reorganização do pagamento do quinquênio e pagamento do abono de R$ 1.200 para os professores e R$ 800 para os técnicos administrativos. Em 2011, foi formada a primeira turma do Profuncionário e foi pago o restante da multa da isonomia aos técnicos administrativos federais do ex-território. A luta pela transposição avançava com a visita da presidente Dilma a Rondônia e a assinatura do decreto que regulamentava a emenda constitucional número 60. Começava uma fase de intensas atividades pelo funcionamento da Comissão da Transposição no Ministério do Planejamento. Em 2011, foram realizadas eleições sindicais e a categoria elegeu Manuel Rodrigues da Silva como presidente do Sintero. Foi o primeiro técnico administrativo educacional eleito presidente do sindicato, até então presidido apenas por professores. No início de 2012, em um dos raros momentos da luta sindical, o Sintero liderou 4 grandes greves simultaneamente: a greve dos trabalhadores de educação estaduais e a greve dos municipais de Porto Velho, Ariquemes e Presidente Médici. Todas elas foram vitoriosas, registrando conquistas importantes como reajuste salarial e gratificações. Também em 2012, o Sintero realizou o 13º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação na cidade de Pimenta Bueno. A luta pela transposição teve um reforço importante com a realização de protestos em Rondônia, bloqueio da BR-364 e a organização de mais uma caravana para Brasília. Liderados pelo Sintero e por outros sindicatos, centenas de servidores participaram de protestos em frente ao Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e na AGU, a Advocacia Geral da União. Em 2013, o anúncio do governo de que não haveria reajuste salarial motivou uma outra grande mobilização. Em março, a categoria iniciou uma série de protestos com indicativos de greve. Sem uma resposta por parte do governo, os trabalhadores em educação estaduais entraram em greve no mês de maio. A paralisação durou cerca de 50 dias. Os trabalhadores voltaram ao trabalho após conquistarem uma gratificação temporária de quase 8%, que duraria até dezembro, a previsão de reajuste em 2014 e uma discussão salarial no início do ano. O ano de 2014 começou com a retomada da luta por salário justo e pelo cumprimento dos compromissos do governo e das prefeituras com os trabalhadores em educação. O Rio Madeira registrou a maior cheia do século, atingindo quase 20 metros. Milhares de famílias ficaram desabrigadas e alguns bairros e distritos de Porto Velho desapareceram debaixo d'água. As aulas foram suspensas em várias escolas estaduais e municipais que serviram de abrigo para as vítimas da enchente. Mas a luta do Sintero não parou. Depois de várias rodadas de negociação, a Prefeitura de Porto Velho concedeu o reajuste salarial. O governo do estado cumpriu o reajuste prometido, mas se recusou a manter a gratificação criada em 2013 e os salários continuaram defasados. Somente no segundo semestre começaram a ser pagas as progressões e as gratificações que estavam represadas. No dia 25 de abril foi inaugurada a nova sede administrativa do Sintero em Porto Velho. Um prédio moderno com 3 pavimentos, elevador, instalações adequadas para todas as secretarias da diretoria executiva, para a Regional Norte e modernas salas de reuniões.
Em julho de 2014, a direção do Sintero cumpre mais um compromisso assumido com a categoria e climatiza os alojamentos da sede social em Porto Velho. Hoje, os trabalhadores em educação podem se orgulhar de pertencer a uma das maiores e mais combativas entidades sindicais, com atuação reconhecida em todo o país devido à luta em defesa dos direitos da categoria. E foram muitas as conquistas obtidas para os professores, para os técnicos administrativos e para os demais profissionais da educação. Basta verificar no contra-cheque, no salário, nas gratificações, na jornada de trabalho, no plano de carreira unificado, na estrutura construída e nas atividades realizadas. Tudo isso é resultado da união e da luta da categoria. Se os profissionais da educação ainda não são reconhecidos como merecem, é porque a luta ainda precisa continuar. Além da sede administrativa e da sede social em Porto Velho, o Sintero também está estruturado com 11 diretorias sindicais regionais. Regional Norte, com sede em Porto Velho, Regional Mamoré, com sede em Guajará-Mirim e terreno para a construção da subsede em Nova Mamoré, Regional Estanho, com sede em Ariquemes, Regional Centro 1, com sede em Jaru, Regional Centro 2, com sede em Ouro Preto do Oeste, Regional Rio Machado, com sede em Ji-Paraná, Regional Guaporé, com sede em Presidente Médici e subsede em São Miguel do Guaporé, Regional Café, com sede em Cacoal, Regional da Mata, com sede em Rolim de Moura e subsedes em Alta Floresta do Oeste e Nova Brasilândia, Regional Apidiá, com sede em Pimenta Bueno e subsede em Espigão do Oeste, e Regional Cone Sul, com sede em Vilhena e subsedes em Colorado do Oeste e Cerejeiras. Desta forma, o Sintero está presente em todo o estado de Rondônia, o que lhe permite uma atuação firme em defesa dos direitos e dos interesses da categoria.